Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. É com muita felicidade que mais uma sexta-feira estaremos juntos com vocês até às 21h30. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos nossos parceiros, nossos amigos que nos estenderam os braços, as mãos, as pernas, nos estenderam tudo para nos apoiar na divulgação dessa doutrina de amor. A TV7, TV Secal, Coromandel, Canal Espiritismo, Portal da Luz e tantos outros, e em especial nós, Canal Seridó Espírita. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E vocês que podem fazer com que esse programa possa se expandir cada vez mais, compartilhem, divulguem, convidem seus jovens, que nós estamos no programa da Juventude Espírita Obreiros da Vida Eterna. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de dividir um pouco do que já aprendemos com esta juventude para com toda a juventude do nosso país. Obrigado, família Obreiros, família Crenorte, Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e todos os estados que nos acompanham. Envie os seus comentários, faça as suas perguntas, porque em breve nós teremos um programa especial só para responder as suas perguntas, os seus questionamentos, porque muitas vezes o tempo é curto e não dá. Eu gostaria de convidar nesta noite para poder conversar conosco um jovem que nós já temos um vínculo muito forte desde cedo. Caio, por favor, Caio, seja bem-vindo, meu filho. E aí, galera, bem, boa noite, Oliveira. Adorei o bigode, viu? Rapaz, eu vou deixar o meu também, você vai ver. Ricardo. Oh, coisa boa. Ricardo, por favor, Ricardo, outro jovem que a gente também vive. Nós temos, vivemos entrelaçados uns nos outros, não só pelos corações, em muitas coisas, né? E aí, Ricardo, beleza, cara? Boa noite a todos. Boa noite, Oliveira, boa noite, Caio. Mais uma noite aqui, né? Que coisa boa, cara, que coisa boa. E essa noite acaba sendo uma noite especial para nós, porque nós vamos falar de um tema em que diz respeito a todos nós jovens e que faz parte da vida de muitos e muitos jovens, de muitos e muitos adolescentes, de muitos e muitos adultos, porque faz parte do si, é do si. E nessa noite nós vamos conversar com todo o carinho e amor do mundo, para que a gente possa deixar bem entendido que tudo aquilo que muitas vezes imaginamos não fazer parte da realidade de nossas vidas é o que é mais real nela. Era março de 1848, naquela pequena cidade, num lar calmo, família com referência religiosa, chegando há pouco tempo para residir naquela casa. E, de repente, fenômenos desconhecidos começaram a acontecer. Que coisas estranhas eram aquelas, que fatos estranhos era aquele. E duas adolescentes, uma de 11 aproximadamente, outra de 13, despertaram a sua curiosidade e tentaram compreender o que estava acontecendo. Identificaram aquelas pancadas, de onde vinham aquelas pancadas. Procuraram em todas as coisas naturais, nas causas naturais, portas, janelas, móveis,
para ver se aquelas pancadas tinham referências ali, nas pessoas e nada. E corajosamente, elas decidiram descobrir que fenômeno era aquele. Depois de todas as causas naturais descartadas, depois de observado minuciosamente o som de onde vinha, e elas chegaram à conclusão que não seria de outro lugar a não ser daquela parede. E decidiram comunicar-se, ora, se está acontecendo, é na nossa casa, é uma coisa estranha, não tem, já procuramos tudo e não tem, mas está acontecendo, é uma realidade nossa. Então, elas decidiram comunicar-se com aquele ser ou com aquelas pancadas, que para muitos aquilo já era algo sobrenatural, era um fenômeno sobrenatural. E, de repente, elas receberam uma sugestão de uma ideia que transformaria em pancadas, em sinais, o alfabeto. E, justamente, através desses sinais, dessas pancadas, elas conseguiram conversar com aquele ser que chamava a atenção de todos. Ele se dizia um caixeiro viajante, que um certo dia chegou àquela residência onde o acolheram, e as pessoas que o acolheram acabaram para usufruir do que ele trazia, o assassinando e colocando o seu corpo entre as paredes. E é bem interessante porque, passado anos após este fato, encontraram o seu corpo no local indicado por ele. Os não se espalharam, as meninas ficaram famosas, duas adolescentes, tendo contato com o sobrenatural na visão da época. Aquele fenômeno chamava atenção e espalhou-se por toda a região e por toda a Europa. E os fenômenos foram multiplicando-se. E eis que, de repente, mesas estavam dando respostas. E ali, aquelas mesas, em todos os lugares, transformaram-se em diversão. Elaborada todos os modelos de perguntas frívolas, interesses pessoais, perguntas sem fundamento. Tornou-se uma verdadeira diversão para a sociedade da época. E os fenômenos tomando cada vez mais uma proporção onde quase, entre aspas, ninguém tinha o controle. Ninguém sabia o que fazer com tudo que acontecia. As mesas subiam, as mesas respondiam, as mesas davam pancadas. Outros móveis, outras coisas dando pancadas. Até que, em 1854, a convite de um de seus amigos, muito considerado por ele como homem de bem, homem digno, que jamais seria capaz de inventar alguma coisa, de participar de coisas frívolas, convidou um professor, o professor Rivail. E aquele professor, a convite do seu grande amigo, foi assistir uma dessas reuniões. E ali ele começou a observar que aqueles fenômenos traziam respostas às perguntas dos participantes. E ele questionou para si mesmo como pode uma mesa que não tem cérebro trazer respostas inteligentes. E ele começou, através das suas observações, o professor Rivaio,
que por trás de respostas inteligentes teria que haver uma inteligência. E que aqueles fenômenos que ora acontecia e se espalhava por todos os lugares, tinha que ter um fundamento, tinha que ter algo edificante. Não era só para diversão e brincadeiras. E ele começou a participar de mais outras reuniões e começou a elaborar respostas. E as suas respostas não eram respondidas pela mesa, até que ele começou a elaborar respostas mentais, ou seja, não mais escritas, não mais faladas. Agora ele pensava e aquela mesa respondia. E isso foi chamando cada vez mais a atenção do professor Rivaio, até que ele resolveu perguntar que seres seriam aqueles, que inteligências seriam aquelas que estavam por trás daquelas mesas. E eles responderam, as vozes responderam: somos as almas dos homens que viveram na Terra. Eis aí a explicação para o fenômeno psíquico mediúnico, vamos usar esse termo, que aquelas jovens, adolescentes, corajosamente decidiram descobrir e manter contato com eles. Toda uma programação divina para que as luzes do alto chegassem à Terra. E não diferente, meus amigos, não diferentes daquele momento, não diferente daquelas meninas. É imensa a quantidade hoje de jovens e adolescentes que ouvem vozes, veem espíritos. Espírito que agora nós sabemos são pessoas que deixaram o corpo físico, que viveram na Terra como corpo físico, segundo eles mesmos responderam ao professor Rivaio. Tudo isso, para você jovem, para você adolescente, para você adulto, para você criança, que vê, que ouve espírito, que sente muitas vezes a presença de uma energia diferente atingindo o seu corpo. Tudo isso são fenômenos naturais. Não há nada de assustador, não há nada de coisa do outro mundo, de sobrenatural. São fenômenos reais. É uma realidade sua. E por que é tão difícil compreender? Porque a realidade é minha, não é do outro. Eu estou aqui, eu vejo, o outro não vê. Eu ouço, o outro não ouve. Então, para o outro, não é uma realidade. Infelizmente, muitas vezes, nós jovens, nós adolescentes, somos levados aos consultórios, somos levados às casas de repouso, aos manicômios, dados como pessoas anormais, pessoas quase loucas, tratados como com problemas e desequilíbrios mentais, quando na realidade é uma verdade do ser. É uma verdade do ser. Assim como o ar que respiramos, que não enxergamos, é uma realidade de todos nós, e a ciência comprova a existência do ar, assim são essas vozes, esses seres, que a ciência espírita comprova, mesmo que para aqueles que não veem, para aqueles que não ouvem, existem e é real, faz parte de nossa vida. A ciência espírita comprova a existência, a sobrevivência, a imortalidade do ser, assim como nos ensinou Jesus. Então, é preciso perguntar-se para cada um de nós o que seria real, o que seria irreal, o que seria normal, o que seria paranormal. E eu gostaria que os meninos nos ajudassem nessa questão. Você pode nos ajudar, Ricardo? Afinal, o que seria normal, o que não seria? Claro, Luíra. Bom, a normalidade está mais atrelada às percepções do homem, o que é possível perceber apenas nos padrões dos nossos 5 sentidos, no caso,
a audição, o olfato, o paladar, o tato, a visão. Ou seja, seria um estado padrão que é considerado correto sob algum ponto de vista, sobre alguma percepção. Consequentemente, aquilo que não se encaixa nesses termos é considerado anormal, que diante da psicologia, diante da ciência, foi denominado paranormalidade. Então, um dos grandes nomes desse contexto foi o Dr. Joseph Banks, que foi o fundador dessa investigação científica da parapsicologia, ou seja, da paranormalidade, como se fosse um dos pilares dessa psicologia moderna. A parapsicologia, apenas recapitulando, é uma pseudociência, ou seja, não se baseia de resultados com métodos científicos. Por esse motivo que muitos duvidam dessa existência, muitos duvidam dessa crença, apesar de haverem relatos, como você bem falou, Oliveira, haverem relatos de muitas pessoas, haverem muitas situações que relatam esses acontecimentos. Então, praticamente, o que não é aceito pela ciência, muitas vezes, principalmente naquele tempo, é deixado de lado, ou quem acredita é taxado como louco, como o senhor bem retratou também, a questão dos jovens que são internados por acreditarem nessa vertente. E isso que se torna interessante nessa construção de Joseph, pois, praticamente, ao invés de pesquisar elementos que seriam mais aceitos na sociedade, preferiu estudar o invisível, preferiu estudar o que está além dos sentidos humanos. Vale lembrar que esse termo para psicologia foi criado muito antes disso, muito antes desse estudo por Marx Dessoir, um psicólogo teórico de estética alemã. Porém, esse tópico só foi começar a ser aprofundado somente lá por volta de 1930, adotado por Banks, justamente para substituir os termos que ele iniciou essa pesquisa, no caso, a metapsíquica, a pesquisa psíquica, que foi, assim como ele iniciou esse estudo, foi com esse nome, com essa com esse princípio. Dessa forma, apesar de tornar mais prática, dessa forma, para tornarmos mais prática essa compreensão do que é normal, o que é normal na visão da ciência, na visão do homem, a grande diferença entre eles é que o considerado normal tem embasamento científico, é aquele que se origina dos nossos sentidos, da nossa razão, e também se estrutura pelo aprendizado, passando do nosso nível consciente para o nosso nível inconsciente da mente humana. Consequentemente, o que é paranormal é totalmente o contrário disso. Seria aquilo que vai além da nossa compreensão, que não se origina dos nossos sentidos, da nossa razão, também não é resultado de um estudo prévio, estruturado a nível consciente, é considerado algo paranormal. Paranormal, na verdade, é um fenômeno que ocorre paralelamente ao normal, o que Heine definiu como uma ciência de natureza não física, ou seja, é uma disciplina envolvida com fenômenos que falhavam em mostrar relações regulares com o tempo, relações regulares com o espaço, a massa, enfim, relações regulares com os padrões da física, com os critérios da física, por esse motivo que é tão questionado, tanto no passado como na atualidade. Até por isso que a ciência demorava, e até hoje demora a chegar a essa compreensão, porque ela não vai além, né? Como Heine, a ciência não se aprofunda. Ela chega nos limites dos sentidos físicos e ali cessou. E quando nós partimos para as percepções, que foi a percepção de Heine, acabamos por não encontrar respostas, explicações, mesmo sendo uma realidade para aquele que vivencia no momento aquela visão, para aquele que ouve no momento aquelas vozes. Mas para a ciência convencional não há uma resposta concreta, a não ser, como muitos já colocaram, o imaginário humano, a capacidade de criação. E, na realidade, não.
é uma realidade, é uma verdade, aquela visão, aquela voz. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está percebendo, e assim tantos e tantos outros momentos. Nós vamos compreender, fazendo esse paralelo. Quando nós chegamos no que vai além dos sentidos, pegamos Heine com a visão da paranormalidade, nós vamos chegar na explicação do qual o professor Rivaio conseguiu a resposta, uma resposta concreta para aqueles fenômenos até então desconhecidos. Não era nada de anormal, não era nada de sobrenatural, era apenas as almas dos homens que viveram na Terra. E nós temos um instrumento fantástico, que é a mediunidade, né? Que nós nos aprofundamos no estudo dessa relação e que nos possibilita, Caio, a trazer um conhecimento maior daquilo que vai além dos sentidos físicos. Exatamente, Oliveira. Como você já começou falando, Allan Kardec veio com... Ele percebeu inicialmente que a ciência se limitava muito às questões físicas, à questão de entender, compreender o mundo a partir dos sentidos, mas também a partir das suas próprias experiências, ele percebe, ele amadurece o suficiente para compreender que, na verdade, também existem alguns tipos de fenômenos que não necessariamente são anormais ou inexplicáveis, mas simplesmente são coisas que ocorrem que a gente ainda não sabe. E a partir do momento que a gente começa a compreender, eles se tornam normais, deixam de ser paranormais e se tornam uma simples lei, um simples fato da realidade. E aí já especificando no tema da mediunidade, ela teve diversas caracterizações, denominações, digamos assim, acerca do seu estudo. Então, alguns vão dizer que a mediunidade seria a manifestação de um certo poder psíquico do homem, ou uma certa explosão de resíduos animalescos psíquicos dentro dos sentidos materiais humanos. Poderia ser uma espécie de energia desconhecida dentro do nosso cérebro, dentro do nosso córtex cerebral, que faz com que a gente se conecte com alguma coisa ainda inexplicável. Mas, posteriormente, vamos ter pessoas dizendo que, na verdade, poderia ser o despertar de novas energias psicobiológicas para tentar se conectar com um certo todo, ou até mesmo com o cosmos de forma geral, uma certa mente coletiva geral. Ou talvez fosse, como muitos psicólogos e psicanalistas até falaram, ao decorrer da história, na verdade, a mediunidade, na grande maioria de seus casos, poderia ser um certo delírio, como vocês dois falaram, ou até mesmo consequência, resultado, produto de uma mente em distúrbio ou sugestionada, talvez até hipnotizada de forma profunda, ou através de traumas. Então, ela achava que tinha essa capacidade de se comunicar com além, ou ver coisas que não estavam presentes, teoricamente, no mundo material. E aí, Allan Kardec, no século XIX, ele vem dizer de forma bem simples, através dos estudos que ele faz ao longo do desenvolver da doutrina espírita, que seria o que, basicamente, a mediunidade? De forma bem simples, ele vai falar que a mediunidade ela pode ser classificada como uma capacidade, uma habilidade natural, intrínseca a qualquer homem. E essa habilidade, essa capacidade faz com que nós, pessoas encarnadas, pessoas vivas, digamos assim, podemos estabelecer algum tipo de correlação ou de relacionamento com aqueles que não estão, teoricamente, mais entre nós, os não vivos. E podemos estabelecer essas relações de duas formas, seja consciente ou inconsciente, depende da profundidade do ser e da profundidade da sua mente, ou, digamos assim, da sua própria mediunidade e a sua capacidade. Exatamente, cara. E com isso, de acordo com o tempo, com a evolução da ciência, começamos a perceber que há muita relação da ciência com o espiritismo, né? Entrando nesse contexto da parapsicologia, a parapsicologia é dividida em duas grandes categorias de fenômenos, utilizado com início psi,
que seriam, no caso, psigama e psicapa, esse que podemos assimilar com o espiritismo, ou seja, enquadrados nos fenômenos anímicos e nos fenômenos mediúnicos. Então, compreendendo o significado da palavra, torna-se bem mais fácil entender esse assunto, ou seja, psi vem do grego, da palavra psique, acredito que seja assim que se pronuncia, o qual significa alma, e gama seria, por outro lado, vem do termo gnose, que significa conhecimento. Dessa forma, o sentido a pé da letra, psigama seria o conhecimento da própria alma, ou seja, o que engloba a percepção extrasensorial é uma faculdade que não depende especificadamente dos sentidos normais do homem. Então, seria então uma divisão prática derivada do conhecimento da realidade, seja por percepção direta ou visão direta, não atrelados, como falamos no início do programa, aos limites da física, aos limites do conhecimento, como espaço, como tempo. Então, puxando para um lado mais histórico agora, em 1953, em relação ao objeto da percepção, os fenômenos psi-gama foram normalmente divididos em 3 modalidades, que seriam pré-cognição, telepática e clarividência, os quais podemos assimilar essas três modalidades, esses 3 fenômenos, aos fenômenos anímicos do espiritismo, que aparentemente apresentam nomes similares aos quais apresentam, que seria a telepatia, seria a clarividência, seria a premonição, ou seja, são experiências que fogem do espaço, que fogem do tempo, como já comentamos. Também temos nesse mesmo contexto, a psicografia, a xenoglossia, que se baseia em falar outras línguas sem ao mesmo ter aprendido naquela encarnação de forma espontânea, ou seja, como fenômenos mediúnicos que apresentam o mesmo sentido da psigama, não estão relacionados diretamente ao conhecimento daquela existência, de algo limitado à razão do homem, como já comentamos, já estudamos no programa de hoje, que vai além do tempo, podendo resgatar informações de vidas passadas, como também o espaço ao qual não se limita ao físico, não se limita à matéria. Quando eu falo da xenoglossia, que seria falar essas línguas, aprender essas línguas de uma forma espontânea, pode ser também uma facilidade de aprender novas línguas, não necessariamente entender aquela língua de hora para outra. Então, apenas para trazer uma informação mais completa, esses termos apresentados poderiam ser assimilados também com outros nomes naquele tempo, também como a simulcognição, que seria o conhecimento de algo presente, a retrocognição, que seria o conhecimento de algo passado, e também a pré-cognição, que seria o conhecimento de algo futuro. Então, dessa forma, apenas para finalizar, para trazer um resumo, temos também o termo psicapa, que falamos no início, conhecido como telecinésia também, ou seja, o movimento à distância, o qual seria um fenômeno que não depende de uma interação direta, o que se baseia em exercer uma força sobre um sistema físico sem uma interação física necessária, ou seja, apenas com a mente, digamos assim. Dessa forma, a levitação, deslocamento de objetos, dados como psicapa, até mesmo ruídos e batidas, como Oliveira falou no início do caso das mesas, são classificados no espiritismo como fenômenos mediúnicos de efeito físico. Então, dessa forma, podemos compreender que os elementos presentes na ciência, na psicologia, são muito similares ao espiritismo, muitas vezes até se completam as informações, e é por esse caminho que devemos tomar, não criar 2 vertentes e pensar que uma não tem nada a ver com a outra, ou que uma contraria a outra. Afinal, todos estão caminhando para o caminho da evolução do conhecimento humano, né? Maravilhoso, Ricardo. E é bem interessante quando nós vamos fazer essa analogia, ou vamos usar outro termo, quando a gente vai estar um do lado do outro, né? O que a ciência nos explica, pelo entendimento ainda no estudo da matéria, o Espiritismo nos apresenta
a vivência real daquilo que é ensinado na teoria. E é fantástico quando nós vamos falar sobre a questão dos fenômenos anímicos, os fenômenos mediúnicos, o psicapa, psigama. Então, psigama, psicapa, é assim como seja, porque você deixou tão claro o que é anímico, ânimo da alma, é do ser, capacidade do ser. E bem interessante esse fenômeno que você colocou aí, de mover as coisas à distância, de transportar. E a doutrina espírita, colaborando com a ciência, vem explicar que através dos fluidos pessoais daquela criatura, através da sua força mental, ele pode muito bem manipular os fluidos e movimentar. Aqui não é nada sobrenatural, é capacidade humana. É por isso que a doutrina espírita, como consolador, chega nos dizendo: olha, nós complementamos a ciência e assim reciprocamente. Passamos muitos séculos afastados como inimigos, mas são de Deus, a ciência é de Deus. Então, hoje, nos dias atuais, nós estamos vendo a importância do esforço dos cientistas para trazer respostas para situações que até pouco tempo pareciam impossíveis, situações que eram só poderiam ser resolvidas e concluídas em 4, 5, 6 anos, como a avaliação de uma vacina, em um ano foi realizada. Isso é a força do ânimo, a capacidade do ser. Então, não podemos caminhar em separados. Ciência, espiritismo. Diz Allan Kardec que eles se completam reciprocamente. E aí, Caio, o que você tem a me dizer disso? Olha, como a gente já vem debatendo, né? Acho que até mesmo o senhor falou, Oliveira, fica meio difícil você querer compreender a realidade sem os dois de forma unida. Se nós tivermos a ciência sem o espiritismo, nós vamos ter uma dificuldade imensa para tentar explicar aquilo que a ciência intrinsecamente tem como limite. Que ela sempre, ou melhor, ela tende sempre a usar as leis da matéria e a ótica materialista. Por isso que não consegue explicar algumas coisas ainda. Porque ainda falta esse olhar de que provavelmente há algo além da matéria ou algo que é tão superficial que os métodos científicos atuais não conseguem capturar, não conseguem pegar. Em contraponto, se o espiritismo, a nossa doutrina, não tiver a ciência, também vai apresentar diversas dificuldades. Como, por exemplo, na hora de se fundamentar como uma doutrina. Como que ela vai se justificar, como é que ela vai se apresentar, se os seus próprios conceitos e a sua própria argumentação não é testada diariamente, era após era. Um choque de ideias com um choque de conflitos, de conceitos. E quem faz isso, ou melhor, quem somente faz isso é a ciência. Coloca uma ideia A, ideia B e bota em choque para ver quem permanece, qual é a ideia que se firma que pode ser utilizada como base para a nossa doutrina. Se o espiritismo não tiver a ciência, não tiver colado com a ciência, também vai se tornar uma doutrina ou até mesmo uma filosofia muito bamba, porque não vai ter aonde se fundamentar. Então, a partir daí que a gente percebe que o espiritismo, assim como as outras vertentes das ciências positivistas, ela também aplica o método experimental, o método de experimentar as causas, as consequências, as conclusões, fazer esses choques de ideias, que inclusive eram feitos desde a Grécia Antiga. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 1, item 16, vai falar o seguinte, que o espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Porém, concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto os outros princípios. Exatamente, Caio. Como você já entrou no contexto,
trazendo também como base esse livro A Gênese, o capítulo 1, tendo como princípio o item 14, podemos perceber que o progresso humano, o progresso da ciência, só se deve aos experimentos proporcionados, como você bem falou, ou seja, ao método experimental, que antes eram utilizados apenas como vertentes da matéria, por depois que passou a ser utilizado na metafísica, ou seja, na relação da mente com a matéria, pois, caso contrário, seria apenas afirmações sem embasamento, as quais poderiam ser desconstruídas de forma simples, de formas rápidas, consequentemente, nunca entrando em uma verdade que satisfizesse a todos. O espiritismo em si traz essa importância do método experimental, principalmente na forma que Allan Kardec desenvolveu o Livro dos Espíritos, ou seja, tomando como princípio a universalidade dos fatos, onde médios estranhos entre si apresentavam as mesmas situações, apresentavam, diante de um experimento que durou anos, geralmente traziam as mesmas respostas semelhantes para a mesma pergunta. E é nessa lógica que a doutrina espírita nos traz conhecimento, essa coletividade de concordância é a que dá embasamento e força na doutrina espírita. Afinal, os padrões da ciência humana, digamos assim, ainda não são capazes de compreender muitas coisas do espiritismo, ainda não encontram respostas, como você bem falou, consideram até mesmo algo paranormal, como falado no início. Então, se podemos trazer uma força a partir dos métodos, se não podemos trazer essa força a partir dos métodos científicos no espiritismo, o outro meio seria esse método experimental, procurar relatos, procurar experiências, o que os médiuns relatam como problema na vida deles, digamos assim, a importância desse estudo aprofundado para reconhecer o que está sentindo naquele momento. E então, dessa maneira, para mudar a perspectiva registrada há muito tempo, só se muitos espíritos, como Allan Kardec destacou, mudassem suas visões, também apresentassem outras respostas semelhantes diante de uma mesma questão, dando continuidade ao processo de constante mudança de todos. Contudo, como nós sabemos, para isso ocorrer, tem que ser a longo prazo. Se por um acaso ocorresse uma mudança drástica em uma das questões, porém tudo isso deveria ser analisado com calma, deveria ser testado, mostrar as conclusões e principalmente respeitar as situações de cada um. Não sabemos o que os médiuns passam em si, só eles sabem o que estão vivenciando. Então, é nesse processo que devemos encarar essa relação da ciência com o espiritismo. A ciência traz esse método científico, comprovando fatos apenas com a ótica materialista, como o Caio falou, porém o espiritismo traz mais ainda essa força desse método experimental, dando importância novamente à mente humana, o que está internalizada em cada um, né? Então, é praticamente isso, os dois caminhos juntos. Maravilhoso. E eu acho lindo quando nós vamos falar da realidade da vida, do ser, né? Como você bem colocou, Ricardo, como nós vamos dizer que é mentira daquele jovem, daquele adolescente ou daquela pessoa que ela está vendo uma outra pessoa, simplesmente porque eu não estou vendo. Como eu posso dizer que ele está mentindo? Se para ele aquilo é mais real e tanto real quanto eu. Como nós podemos chegar sem um aprofundamento no caso, na situação, a dizer que aquele que ouve uma voz é um mentiroso ou simplesmente está com problemas cerebrais ou mentais, como queira colocar? Como que eu posso dizer que é uma ilusão o que ele ouve? Se ele ouve o som, e que muitas vezes ele ouve frases definidas, claras, como eu posso dizer que isso não é real? Como eu posso dizer que isso não é natural? Como eu posso dizer que aquele ser está mentindo ou classificá-lo como louco?
Bem simples, uma analogia me veio aqui, uma analogia para a gente entender a questão do ouvir vozes e ser realidade. Vamos lá. Nós estamos num grupo de 10 pessoas. De repente, um celular toca. Aquela criatura leva o celular ao ouvido. Ele vai ouvir o relato de uma outra pessoa que ninguém está vendo, está à distância, mas só ele ouve. Só ele está ouvindo. Por que será que isso aconteceria? Porque a ciência, fundamentada na tecnologia, trabalhando a questões de ondas eletromagnéticas, nos explica que há situações em que são detectadas essas ondas e essas ondas transformadas em palavras que soam como vozes através da vibração do som em nossos ouvidos. Como eu posso dizer que aquela criatura que está ouvindo em silêncio no seu celular está mentindo só porque eu não escuto, sem me aprofundar no conhecimento da tecnologia? Não é diferente com a mesma questão vibratória, através das ondas eletromagnéticas emitidas por aquele ser que está à nossa volta, onde muitas vezes só eu tenho a capacidade de captar, como nos explicou o professor Rivaio, nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina, que é uma faculdade humana que em alguns está num grau mais aguçado, em outros menos. E se eu não consigo captar, é porque o meu celular está fora de área. O meu celular está, às vezes, até com a bateria fraca. E eu não captei aquelas ondas eletromagnéticas que me foram enviadas. Então, fazendo essa analogia bem simples, não foi diferente com o nosso querido Allan Kardec em seus estudos experimentais. Muitas indagações surgiram, e aplicando simplesmente um método experimental, racional, passando pelo crivo, da lógica, da razão, do bom senso, usando da universalidade, como bem falou vocês, usando da generalidade, como bem falou vocês, aplicando esse método diário, observação cuidadosa, comparação e dedução de todas as consequências. E é bem interessante para não deixar, como assim foi feito, nas meninas naquela residência, observaram as janelas, as portas, deduziram que não tinha, através daquela observação cuidadosa, fizeram a comparação das batidas, não tinha como ser de causas naturais. Assim, o Allan Kardec debruçou sobre os efeitos que remontam às causas, por dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Partiu dos fatos, não do ouvir dizer. Ele presenciou, ele estudou. Foram anos de estudo e observação, de 1854 a 1861, né? Em si falando do livro do Médio, a 1857, em si falando do lançamento do livro dos Espíritos. Então, essa validação do resultado somente quando resolve todas as dificuldades da questão. Então, a comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível à nossa volta. Isso é fantástico dentro das deduções e das descobertas através dos fatos que esse professor Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, trouxe. A comunicação permitia conhecer o estado desse mundo, os seus costumes e como estavam esse povo, assim como aquele homem lá na casa das meninas disse: olha, me assassinaram e colocaram o meu corpo entre as paredes. Allan Kardec, através dessas investigações minuciosas, partindo aí das mesas girantes, ele conseguiu. Então, é bem importante e é maravilhoso quando a gente vai buscar a visão, o que a ciência tem como base e o que a doutrina espírita vem complementar, o que está invisível aos nossos olhos, explicado à luz
do que está visível na teoria prática da ciência. Então, muitos estudos foram realizados por esse homem, por Allan Kardec. E a gente precisa entender que foi fundamentada a teoria dos fenômenos psíquicos. E como foi fundamentado? Não foi uma coisa aleatória ou teve toda uma construção, como eu estou falando, Caio? Em que foi fundamentado esses fenômenos? Vamos começar. Olha, como a gente já vem debatendo, o Espiritismo, ele revela a existência de um mundo totalmente complexo, totalmente vasto, um mundo novo, um mundo espiritual. E se existe um mundo espiritual, consequentemente, o Espiritismo também já revelou isso, existe a pré-existência e a sobrevivência desse ser. Ou seja, que na verdade a morte não passa de um simples rito, digamos assim, de uma simples passagem, em que na verdade a morte só mata o corpo físico, mas não mata o ser. Então concluímos que o ser é algo maior que o corpo físico ou além do corpo físico. E, como consequência final, que há também esse tipo de intercomunicabilidade entre os mundos, entre os seres, sejam estes encarnados como desencarnados, ou entre as duas esferas. E foi a partir dessas descobertas do próprio Espiritismo que o escopo da esfera de conhecimento global, da esfera de conhecimento da humanidade, aumentou sem nenhum tipo de limite. É só a gente ver, por exemplo, para quem nunca leu o livro da biografia de Allan Kardec, também pode ver o filme. A forma como as primeiras descobertas de um mundo espiritual e, consequentemente, Allan Kardec escrevendo o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, como aquilo chocou o mundo, principalmente no que tange às outras religiões que estão mais fundamentadas, principalmente naquela região europeia. Como aquilo causou, ao mesmo tempo, tanta esperança no olhar daquelas pessoas, como também causou bastante confusão ao olhar de alguns. Então foram descobertas, foram inovações intelectuais e científicas que mudaram a história da humanidade. E aí com isso a gente tem a teoria espírita, dos fenômenos psíquicos fundamentado nesses princípios seguintes que eu vou falar para vocês. A existência do espírito, esse é o primeiro, como já falamos, e a sua pré-existência, ou seja, ele já existe há muito tempo e, consequentemente, sobrevive também a essa passagem da morte. Ele é mais do que um simples corpo, ele não está preso a um plano material, e que também, por ele ser mais do que um corpo físico, ele pode transitar entre esse plano espiritual e o plano material, ou seja, ele pode se manifestar no plano físico. Dessa forma, os espíritos, na hora de se comunicar com nós, os encarnados, eles podem acabar se manifestando de algumas formas, bem variadas, inclusive, como, por exemplo, pela audição, pelo toque, aquele exemplo que Oliveira falou do menino jovem que escuta, 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 e tenta repassar essa experiência para o outro, e o outro não a percebe, não a pega, porque simplesmente não faz parte da sua realidade. Pelo movimento de corpos pequenos, por exemplo, pode ser copos, pratos pequenos, canetas também. Pode também se manifestar através da arte, como o desenho, como a música, pela poesia, pelo poema. E esses mesmos espíritos que atravessam as existências, eles se manifestam por intermédio dessas pessoas que têm uma capacidade de comunicabilidade melhor e maior com o plano espiritual. E esses espíritos acabam, só para terminar, é muito interessante a gente entender que para o espiritismo, quando vem uma mensagem na mesa mediúnica, nós não nos preocupamos tanto na identificação desse espírito, necessariamente em quem ele é ou quem ele já foi, mas sim a caracterização da sua mensagem, a qualidade de sua mensagem. Por isso que é muito comum, inclusive, na grande porcentagem das comunicações, alguns espíritos não se comunicarem ou não se comunicarem de forma tão clara, podendo até se chamar de espírito amigo, espírito próximo, espírito já presente há algum tempo nas mesas de estudo,
Então, eles vão se manifestar de formas diferentes para cada médio e para cada inclinação desse médio e desse grupo. É isso. Maravilhoso, cara. Eles não se identificam, né? E porque sabem que o importante é a mensagem, não o Para mensageiro. não criar um vício de tipo, eu sou fulaninho, então as pessoas já esperam que a mensagem vai ser boa e se tornam cegas, porque se torna aquela falácia de autoridade. Já que é aquela pessoa, aquele ser que está se identificando, então a mensagem já deve ser boa. É isso. E ter muito cuidado com esses que já chegam dizendo, olha, eu sou fulano de tal. É bem interessante, eu queria fazer um adendo, olha, usando palavra bonita, um adendo, outra palavra bonita para corroborar com você, é quando você bem falou do impacto que, através das pesquisas, Allan Kardec ou o Espiritismo demonstra a existência do mundo espiritual invisível aos nossos olhos, a existência de um corpo que possibilita a interação entre o mundo espiritual e o mundo material, que é o perispírito, e isso causou um impacto na área da ciência e na área religiosa humana, mas, observe, não é novidade. Vamos para a Bíblia. Na Bíblia, obrigado por ter feito essa colocação e me lembrar. Na Bíblia nós encontramos, vamos lá, não só uma mensagem, um monte de mensagem relatando a existência do mundo invisível, do mundo espiritual. Na Bíblia nós encontramos relatos desse corpo perispiritual que o próprio apóstolo Paulo, ele nos coloca em que em determinado momento foi arrebatado e ele diz bem claro, não sei se estava no corpo ou fora do corpo. Só sei que fui levado ao terceiro céu, a existência do mundo espiritual, invisível aos nossos olhos por enquanto. E ele vai mais a fundo, diz que lá eu vi coisas inefáveis, se eu contar, vocês não vão acreditar. João, na ilha de Patmos, é levado em desdobramento e apresentado a ele toda uma mensagem apocalíptica que até hoje é difícil o entendimento para todos nós. E por que que nós, vamos usar esse termo, nós religiosos nos assustamos quando chega o Espiritismo, vem demonstrar a existência desse mundo espiritual, vem demonstrar a comunicação clara e precisa desses seres que lá vivem, que lá, assim como nós, interagem uns com os outros, em sociedades, em família, em grupos, em verdadeiras multidões de servidores do amor do Cristo em nossas vidas. Então, bem colocado quando nós vamos buscar a própria história da humanidade, apresentando-nos as verdades que o Espiritismo simplesmente só fez comprovar, coisas que o Cristo já falava sobre a existência desses mundos, a existência desses seres, que o Cristo falava com eles, que o Cristo dialogava com os espíritos que, ora, ligado às pessoas, estavam causando mal, adoecendo, levando aquelas pessoas à loucura, a outras doenças, a outras enfermidades. Jesus nos ensinando justamente o que a doutrina espírita veio comprovar, o Espiritismo está comprovando através do método experimental, da realidade, que a existência desses seres é real em nossas vidas, que se eu vejo, se eu escuto, se há ruído, se há modificação de móveis ou de objetos de um lugar para outro, eu tenho que encarar como uma coisa normal, embora que aquilo cause impacto em mim, porque eu não estou acostumado. O próprio Cristo veio relatar a existência desses mundos quando diz há muitas moradas na casa do meu pai. O próprio Cristo relata a existência desses mundos quando ele traz a parábola, como eu falei no domingo, do rico e Lázaro, mundos diferentes, situações diferentes, vivência dos seres, interação dos seres após a morte do corpo físico. Então, causa impacto porque tudo que é desconhecido para a gente ainda é difícil a compreensão, mas é uma realidade que nós pais, nós mães, nós temos que ficar atentos aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, porque muitos deles têm essa relação à flor da pele, e eles privam-se de conversar conosco justamente por pensar que nós não vamos compreender, pensar que nós vamos achar que eles estão loucos, estão com o imaginário fértil, estão com invenções, estão mentindo.
E nós, pais, nós perdemos uma oportunidade de ouro de dar ao nosso filho uma vida saudável, equilibrada, para que ele possa compreender como lidar com essas questões. Então, essa é a grande proposta da doutrina espírita, trazendo essa questão dessa relação dos espíritos através de pessoas dotadas, que nós chamamos de médium, né, Ricardo? Exatamente, Oliveira. Apenas retomando aquele contexto que Caio entrou, sobre cada um apresentar a sua aptidão especial, cada um apresentar a sua facilidade de exercer algumas funções na mediunidade em alguns contextos, é dessa maneira que conseguimos distinguir os médios videntes, os médios falantes, audientes, entre tantas outras definições no mundo espírita, né? Vale lembrar que, mesmo apresentando a mesma definição, como médios escreventes, por exemplo, todos podem apresentar variadas mudanças na forma que realizarão o trabalho. Tudo varia de acordo com a natureza das comunicações que estão aptos por receber. Tudo varia de acordo também com a situação da mente daquele médium. Como se trata de um trabalho feito a partir de um espírito encarnado ou desencarnado, todos apresentam individualidades, todos apresentam suas próprias habilidades, suas próprias aptidões, principalmente na mediunidade. Cada um tem seu contexto que pode exercer sua habilidade em prol de algo maior, além das influências que recebemos do externo também. Sendo assim, é preciso lembrar que não há espiritismo, não há fenômeno psíquico sem alma ou espírito, ou seja, trata-se de algo muito mais abrangente, por todos apresentarem características diferentes, principalmente do espaço, que recebemos constante influência por meio da nossa mente, não sabemos a importância da nossa relação com o invisível, principalmente nessas atividades. Eis aí a importância do estudo aprofundado novamente. Então, mesmo apresentando as características no contexto geral iguais, que seriam, esse determinado espaço utiliza mais a mente, consequentemente tem que aprimorar a relação com o espírito, mesmo aprimorar a meu Deus, comunicabilidade com o espírito, nível de comunicabilidade com o espírito. Cada um tem seu ponto que deve estudar mais, cada um tem seu ponto que deve aprimorar mais, digamos assim. Então, o efeito será o mesmo, porém, a forma que será realizado esse fenômeno espírita pode ser diferente. E é por essa razão que o fenômeno psíquico no espiritismo é chamado de fenômeno espírita, é um termo muito mais abrangente. O estudo cuidadoso da obra espírita, que codifica os ensinos dos espíritos proporcionados por Allan Kardec, não nos deixa dúvidas nesse contexto. O livro dos médios, o principal objetivo é nos dar a explicação teórica dos fenômenos espíritas, porém ele não se refere ao fenômeno psíquico. Dessa forma, podemos reconhecer que Kardec não emprega essa denominação, afinal, fenômeno espírita, como já retratamos, abrange muito mais elementos, principalmente a relação dessa matéria que ainda não é conhecida totalmente, essa matéria invisível aos olhos. Então, com isso, a proposta de identificar esses fenômenos, Kardec divide, levando em consideração esses efeitos de cada obra, qual parte será necessária para exercer um bom trabalho, como falamos. Essa parte necessita de comunicabilidade, essa parte necessita reconhecer as forças da sua mente. E eis aí a importância de estarmos sempre olhando para o nosso íntimo, reconhecer que ainda temos muito a aprender nesse caminho, só sei que nada sei, aquela famosa frase. Então, que tenhamos capacidade de reconhecer que ainda somos iniciantes nessa caminhada, não colocar... muitos médios se perdem nesse caminho pensando, eu exerci esse trabalho perfeitamente, teve ótimos resultados, consequentemente não tenho mais que estudar, não tenho mais que ir para um estudo, ir para uma palestra, só tenho que ir nas reuniões mediúnicas e exercer o trabalho, ir para sua casa e nada mais. E é nesse caminho que recebem, como já retratamos em outras temporadas, influências negativas que podem se refletir no cotidiano.
e entre outros fatores que prejudicam a saúde humana, prejudicam a saúde psicológica, principalmente, o que pode se refletir também na forma que você exercerá a sua função na mediunidade. Maravilhoso. E tudo isso é lindo porque é partindo dos fatos. Não é com imaginário, não é com ideias preconcebidas, partindo dos fatos, para poder classificar esses fenômenos quanto aos seus efeitos. E basta que fazer uma lembrança que também me veio aqui agora, do que vocês falaram aí, basta que a gente vá para a situação bíblica de Pentecostes. Ali cada um tinha a sua capacidade de expressar através das suas faculdades aquelas línguas que foram faladas. E além desse fenômeno psíquico, nessa relação com o espiritual, ainda foi visível aos olhos de todos fenômeno de efeito físico, como você falou, Ricardo, línguas de fogo, ou seja, chamas, algumas chamas nas cabeças, sob a cabeça daqueles que ali estavam. E, de repente, todos aqueles explicitaram as suas faculdades, a sua capacidade de interação com o mundo invisível e falaram para aquelas criaturas, para aqueles seres, aquela multidão que ali aguardava ouvir a mensagem na sua língua, ou seja, no seu idioma. Então, é bem interessante quando vai o nosso codificador parte dos fatos para a classificação desse fenômeno. E eu pergunto a Caio, como foi classificado os fenômenos, Caio? Diz aí para nós, meu filho. Pronto, vamos lá. Ricardo já, inclusive, deu uma boa base, né, sobre o que a gente vai falar agora, e que, basicamente, quando nós tratamos da fenomenologia espírita, nós podemos acabar entrando em dois grupos principais: o fenômeno espírita, no que tange o efeito físico e no que tange o efeito inteligente. São duas correntes diferentes. O primeiro, efeito físico, para ficar bem simples de entender, são aqueles efeitos, são aqueles cenários, aqueles episódios que acontecem e que podem ser captados, podem ser experienciados pela própria matéria, provavelmente pelos sentidos básicos do humano, como o próprio tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar, enfim, são episódios na qual os espíritos se manifestam e a gente pode compreender essas manifestações através da própria matéria, dos nossos sentidos básicos. Também podem ser um exemplo para vocês ficarem bastante integrados, pode ser também algum tipo de episódio no qual, vamos dizer assim, um copo se mexe na mesa. Então, a partir da nossa audição e da nossa visão, a gente percebeu que esse fenômeno aconteceu. O próprio fenômeno das mesas girantes, no início do desenvolver, do sair do berço do espiritismo, aconteceu bastante, tanto nos Estados Unidos, como principalmente na França, a qual o próprio Allan Kardec, inserido na cidade de Lyon, foi convidado a essas reuniões de mesas girantes e ficou espantado. Como nós já falamos, não há uma consequência inteligente sem uma causa inteligente. As próprias pancadas também, que Oliveira falou no início, das duas meninas jovens que solucionaram o caso policial através da comunicabilidade com o espírito, através das pancadas. Elas perguntavam: você é um ser? Duas pancadas para sim, uma para não. E, a partir disso, elas conseguiam interpretar a mensagem do espírito através de um fenômeno físico, puramente físico. Já o efeito, os fenômenos, episódios de efeito inteligente, são já um pouco mais complicados. São aqueles que provam um ato livre, um ato voluntário, exprimindo intenção ou respondendo a algum tipo de pensamento. Está muito mais ligado à intenção e à vibração daqueles presentes. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, os efeitos físicos, eles são fenômenos muito objetivos.
ou seja, são detectáveis muito facilmente, inclusive pela nossa ciência, que se baseia numa ótica materialista. E visto que isso acontece muito no meio material, são fenômenos objetivos, é muito fácil de você adquirir testemunhas, porque está todo mundo vendo aquele acontecimento ao mesmo momento. As pessoas estão sentindo, estão escutando, estão cheirando, estão vendo aquilo. Então fica muito fácil se comprovar isso. Porém, já sobre os efeitos inteligentes, nós podemos classificá-los como fenômenos subjetivos, muitas vezes interpretativos, porque são aqueles que não necessariamente são produzidos ou focados para os sentidos físicos, mas são diretamente dentro da psique, da subjetividade da mente do médium e, se for o caso, da coletividade daquele grupo naquele momento. Esses fenômenos subjetivos são tão difíceis de se comprovar porque eles são bastante maleáveis diante a tendência do médium e das tendências daqueles que estão ao seu redor. Como que a gente, novamente, pode dar voz da razão a um jovem que diz que está escutando uma voz que fala muitas coisas ruins na hora que ele vai dormir? Como que a gente pode acreditar nele? Por isso que fica difícil nós comprovarmos a razão de sua fala, porque está no seu mundo psíquico, no seu mundo mental. E um exemplo da forma como essa comunicabilidade, como essa forma de se expressar através de um fenômeno subjetivo da inteligência pode ser tão maleável, nós temos o exemplo da psicografia. A psicografia, para quem não sabe, é quando um médium está num estado de concentração muito grande, um estado de transe, digamos assim, e ele dá parte do controle do seu corpo físico para que o espírito venha e consiga escrever alguma mensagem. Porém, diante desse processo, pode acontecer algum tipo de interferência, digamos assim. Justamente por esse fenômeno acontecer no âmbito psíquico, no âmbito mental daquele ser, essa mensagem, desse exemplo da psicografia, pode ser interrompida ou meio distorcida, porque pode entrar em conflito com alguns desejos, com algumas lembranças, com a própria história de vida desse médium, visto que dentro do mundo mental, dentro do mundo psíquico, as coisas são muito embaralhadas. Então, ao mesmo tempo que você tem um espírito tentando se comunicar através da psicografia, você tem um médium com um mundo e vários complexos e diversos traumas e que às vezes se chocam muito. E é a partir daí que a gente vê que acontece o fenômeno do animismo, que é justamente o espírito incapaz de passar a sua mensagem sem nenhum tipo de distorção, porque o médium ainda não apresenta maturidade intelectual ou maturidade até mesmo física, ele é muito novo ainda para passar essa mensagem com total êxito. Por isso que é inclusive difícil nós comprovarmos esses episódios de subjetividade, porque está inserido no mundo psíquico desse médium. Muito lindo, Caio, muito lindo quando nós nos debruçamos sobre o estudo daquilo que para nós é o invisível, né? Que na realidade é uma verdade patente a todos nós. E quando nós vamos falar dos médios, como Allan Kardec trouxe uma classificação imensa, só no livro dos médios nós vamos encontrar mais de 60 classificações, cada um fundamentado em uma situação. Como o Ricardo já citou uns, audiente, escrevente, clarividente, e psicográfico, e tantos outros, o pintor, o músico, tantos outros médios. Nós temos uma pergunta que acredito que a pessoa tenha se baseado no cartaz. Ela pergunta assim: todo aquele que vê e ouve espírito, significa que ele seja um médium? Olha que pergunta a pessoa fez, né? Aí eu vou responder, né? Todo aquele que ouve e que vê espírito pode ter certeza que é real, não é nada do outro mundo, não é nada sobrenatural, é uma verdade, uma vivência dele. Para ele, isso é real. Para você, tem que ser real. Mas não significa que você seja médium.
Significa que você pode estar, naquele instante, né, tendo uma oportunidade de aprofundar-se mais no estudo seu. Porque médiuns, diz o codificador, somos todos nós. Mas, para dizer que você é médium na acepção do termo para o exercício da faculdade, só no método experimental, só partindo dos fatos reais em uma mesa, em um trabalho mediúnico de socorro, para poder dizer se você é médium ou não. Há 1001 razões para que as nossas percepções possam ampliar-se, talvez por necessidade, talvez, vamos usar o termo, merecimento. Às vezes, uma filha está em depressão na sua mente pela perda de seu pai, e o seu pai lhe aparece como uma oportunidade do amor divino para consolar, para confortar, para dizer, minha filha, eu estou bem. Às vezes nós recebemos a voz, ouvimos a voz de um parente dizendo, eu estou bem, e a gente identifica, é meu filho, e ele está me dizendo que está bem. Então, não automaticamente, nem precisamente, significa que eu seja médium. Agora, uma coisa é verdade e é real. Estude para melhor compreender o que lhe acontece, porque faz parte de você. É seu, é meu, é uma faculdade que muitas vezes está indo além dos sentidos normais que a ciência convencional não me dá respostas. Aí eu preciso entender. Mas eu sempre vou pela colocação do nosso codificador, para dizer que você é médium só e somente só através do método experimental no trabalho do exercício da prática mediúnica. Então, meu querido, você que fez essa pergunta, eu vou dizer a você, você não é louco, você não está doente, você está vivendo uma realidade que só porque os outros não enxergam não significa que seja real. Então, estude, aprofunde-se, procure conhecer-se melhor e saiba discernir o que fazer com tudo isso. É um presente de Deus em nossas vidas, a oportunidade de interagirmos com aqueles que, ora, para muitos, ainda não estão presentes ainda conosco, mas a oportunidade de reencontro, mas que não deixam de fazer parte de nossas vidas. E é bem interessante tudo isso, porque a metodologia, essa metodologia que o nosso querido codificador utilizou-se para formar esse corpo de doutrina que tanto nos esclarece e nos orienta, ele serve muitas vezes como base para todos os trabalhos de cientistas novos. E nós temos um convidado que vai nos dar uma palavrinha sobre isso. Por favor, Letícia, o nosso convidado. Então, deu para perceber com essa pesquisa que o Allan Kardec ele possuía um método de investigação, e essa metodologia de pesquisa é uma metodologia bem sofisticada que ainda hoje é usada em disciplinas na investigação, né, histórica, na investigação psicológica, psiquiátrica e de tantas outras áreas. O Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que era o seu nome de batismo, ele era um intelectual no início do século XIX, vinculado à educação, pedagogo, professor, tradutor, e vinculado a diversas sociedades científicas. Ele tinha uma experiência com o magnetismo, e quando os fenômenos
vinculados ao espiritualismo moderno, atravessou os Estados Unidos e chegou na Europa, despertando um grande interesse da sociedade. Diversos jornais da época, da Inglaterra, França, Rússia, Itália, divulgavam os fenômenos das mesas girantes e falantes. Os salões europeus de literatura, as pessoas sentavam em volta das mesas para evocar espíritos. Curioso sobre essa possibilidade e cético a respeito da chance de um espírito intervir naquela mesa, um objeto inanimado, o Sr. Revile, ele vai investigar esses fenômenos e até que ele chega à conclusão de que haveria sim para ele a possibilidade de intervenção espiritual naquelas sessões que ficaram conhecidas como sessões mediúnicas. Então, Allan Kardec ele foi um dos pesquisadores, é o pesquisador que mais tem documentação a respeito dessas pesquisas, a respeito dessa investigação. Ele publica durante 11 anos mensalmente uma revista chamada Revista Espírita, em que ele divulga as suas investigações, as suas evocações, as suas teorias a respeito dessas experiências e troca correspondência com um grande número de pessoas, não só da França, mas de todo o mundo. Ele declara em 1863 ter recebido cerca de 10 mil correspondências, sendo boa parte delas publicadas na Revista Espírita, e isso contribuiu para aumentar o seu objeto de investigação, que seria essa relação dos homens com o mundo espiritual. E o Allan Kardec possui, além de ser um pesquisador muito bem documentado, ele possui também uma grande influência no Brasil. O Espiritismo hoje é entendido como uma religião no Brasil, é o terceiro maior grupo religioso, segundo o IBGE, e ele é o escritor francês mais lido no Brasil. Ou seja, ele tem um grande impacto na sociedade brasileira, então isso me ajudou a escolher o Allan Kardec como o meu objeto de pesquisa. Então deu para perceber com essa pesquisa que o Allan Kardec ele não era um crente, né? Uma pessoa que de um primeiro momento ele acreditou nesses fenômenos e escreveu a respeito. Ele possuía um método de investigação que incluía o questionamento a diversos médiuns desconhecidos uns dos outros. Ele fazia uma pergunta, costumava fazer uma pergunta padrão para esses médiuns para obter respostas mais objetivas a respeito de suas perguntas. Ele buscava fatos históricos passados que pudessem lançar luz para aqueles fenômenos. Ele buscava visitar os locais, fazer visitas de campo em busca de fenômenos mediúnicos que ele não conhecia. Ele buscava interrogar pessoas de diversos outros centros em todo o mundo a respeito de suas investigações para ver se os seus resultados batiam com os resultados deles em outros lugares. E esse tipo de investigação acabou gerando uma teoria que ficou conhecida como espiritismo. E essa metodologia de pesquisa é uma metodologia bem sofisticada que ainda hoje é usada em disciplinas na investigação, né, histórica, na investigação psicológica, psiquiátrica e de tantas outras áreas do nosso conhecimento acadêmico. Existiram outros sociólogos, antropólogos naquele instante e eles tinham uma tentativa de uma aproximação para não fazer uma explicação só materialista da forma como Durkheim, Marx e Weber tentaram fazer. Só que isso é completamente ignorado dentro do âmbito das ciências sociais. Uma das modalidades psicográficas do Chico Xavier eram as chamadas cartas familiares.
cuja autoria era atribuída a pessoas falecidas e eram dirigidas aos seus familiares em luto. Maravilhoso, né? E é bem interessante quando nós vamos ver toda uma metodologia utilizada em 1854, mais precisamente, quando ele começou a verificar tudo isso, e até hoje, né, mantendo a influência na ciência, vendo jovens como esse usar como defesa da sua tese na sua faculdade, de uma felicidade imensa. E você, jovem, você, criança, você, adolescente, se você, porventura, enfrenta momentos como o que nós relatamos aqui, fenômenos estranhos ao seu conhecimento acontecem, procurem seus pais, procure suas mães, procure um amigo, procure compreender o que lhe acontece, porque uma coisa é certa, não é coisa anormal, não é ilusão, não é utopia, é realidade. A presença de nossos entes queridos, de seres que desconhecemos à nossa volta, interagindo conosco. A realidade espiritual de nossas vidas é essa interação constante e permanente entre os dois mundos pelos quais nós vivemos a todo instante, interagindo com a matéria e com a dimensão mental, através dos nossos pensamentos. Meninos, muito obrigado mais uma vez, certo? Eu gostaria que Ricardo faça suas considerações finais, em seguida Caio. Ok. Gostaria de agradecer primeiro a minha família, por estar sempre me apoiando, ao meu pai, minha mãe, ao meu tio, que está aqui agora comentou no chat. Estou muito feliz pela presença dele, apesar da rotina, da correria do dia a dia, ele conseguiu tirar um tempinho para acompanhar a nossa live. Gostaria de agradecer, como o Caio fala, a equipe espiritual que nos proporcionou esse momento, aos canais auxiliadores, ao senhor Caio, ao senhor Oliveira, por me dar essa oportunidade nessa noite e capacidade também para estar divulgando a palavra da doutrina. Gostaria de agradecer a Letícia, que está operando a live, que fez tudo acontecer. E é praticamente isso. Só tenho a agradecer pelo momento que está me proporcionando. Agradecer ao pessoal que também está assistindo, sempre está presente. E é isso. Posso? Bom, agradecer a meu grande amigo aí de vida, Ricardo Alexandre. Muito obrigado aí, não só por fazer parte do nosso grupo, mas por ser um amigo bastante presente aí. Obrigado, Oliveira, por ter tido a coragem de desenvolver esse projeto com os jovens. Ela tá falando aqui coisa no chat. Muito obrigado à minha família e também à família de Ricardo Alexandre. Às vezes eu penso que as nossas famílias são bastante conectadas. Obrigado a uma pessoa que sempre me apoia, a Ana Lu, que atualmente está afastada do grupo, mas sempre está dando muito apoio. Não, Oliveira? E também muito obrigado aos canais parceiros aí que estão sempre dando apoio e também botaram muita fé na gente desde o início para falar sobre o espiritismo, sobre a ótica jovem. Obrigado, Caio, obrigado, Ricardo. Olha, se for para manter padrão, eu vou deixar o meu bigode crescer, porque vocês dois combinaram, né? Os bigodes estão crescendo, viu? Eu até temo a reação do pai de vocês, viu? Porque ele não usa um bigode, né? Então eles vão achar que o homem da casa é o de bigode, né? A verdade é essa. E agradecer essas meninas que são fantásticas, que ficam nos bastidores, né? Ai de nós, desse programa, desse projeto, se não fosse Letícia e Ana Lu, né? Porque são elas na realidade, são elas que comandam, né? A presença de todos vocês, né? Sem elas, nós não teríamos essa base, né? Principalmente vocês dois, nenhum dos dois estaria aqui hoje, se não fosse elas, né?
Então, a realidade é essa. Obrigado, Ana Lu. Obrigado, Letícia. Vocês são demais, mulheres. Né? Então, agradecer a todo o outro grupo que não pôde participar conosco hoje, né? Jéssica que está em outro estado, né? Valéria, Carol, Isis, todo esse pessoal fazem parte dessa base, né? que nos sustenta. Os nossos parceiros, nós não podemos esquecer, não é isso? Canal Seridó Espírita, Coromandel, TV7, Espiritismo, Portal da Luz, e está somando cada vez mais parceiros, né? A Rai TV, todos esses estão entrelaçados na divulgação da doutrina conosco. E agradecer aos nossos orientadores espirituais, né? Que seria de nós sem eles, o empenho e o esforço de cada um. Galera, eu só tenho a dizer, confia primeiramente em você. O que te acontece faz parte da sua vida. Tem importância e é especial para você. Então, independente do que seja, procura conhecer-se melhor. Valorize-se e tente compreender tudo o que lhe acontece, porque nada pode ser anormal quando nós temos a capacidade de interagir com o invisível aos olhos dos outros, mas aos nossos não. Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos, muita paz e harmonia. Olha, rapaz, disseram que eu tenho que melhorar o meu coração, mas é difícil. Não esqueça de agradecer a dona não, viu, Oliveira? Pensou que ia escapar. Ainda bem que o povo sabe que a coisa de bastidores é fantástica, viu? Temos que agradecer, né? Sempre tem. Obrigado a vocês. Até mais. Muita paz. Até sexta-feira, às 20 horas, galera.